Frederico Costa, sou professor da Universidade Estadual do Ceará e coordenador do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário. Vamos iniciar mais uma conversa sobre o materialismo histórico enquanto teoria social capaz de explicar a atual realidade. Vamos comentar o seguinte fato, que está nas redes sociais. O Roberto Justus, Luciano Hang e Júnior Dunsky, ou seja, 3 milionários e donos de grandes empresas, deram nesses últimos dias várias declarações justificando a tese do governo Bolsonaro, principalmente do nosso presidente golpista, de que a atual crise sanitária é só uma gripezinha. Mas eles foram além. Eles disseram, por exemplo, o dono da rede Restaurantes Madeiro, o Júnior Dunsky, que por sinal é sócio do Luciano Huck, que até bem pouco tempo era um dos presidentes candidatos a presidente da República, ele disse o seguinte, chegou a afirmar no vídeo, o Brasil não pode parar por 5 ou 7 mil que vão morrer. O Luciano Hang, dono da Havan, o chamado velho da Havan, ameaçou publicamente demitir 22 mil funcionários caso seja obrigado a garantir a quarentena remunerada para os trabalhadores da empresa. Por sinal, ele está defendendo agora não pagar o FGTS e também a suspensão das eleições municipais. Agora, o campeão foi o Roberto Justus, que ele disse o seguinte, o vírus não vai matar ninguém na favela, vai matar velhinho e gente já doente. Os pobres não são todos doentes, não. Na favela não vai acontecer porra nenhuma se entrar o vírus. Muito pelo contrário, essa molecada que está na favela, criança, então de 0 a 10 anos, nenhum caso. E as crianças nem pegam a doença. Então isso não é grave. Grave é o que vai acontecer com o mundo agora. Uma recessão global, certo? Nem o crash de 29 e nem nada. Bem, além disso, né, o Justus ainda se referenciou em um artigo de um jornal norte-americano. Bem, entendemos que a gente não pode partir da superficialidade, ou seja, achar que eles são malvados, ou então que a nossa elite é insensível. Pelo contrário, é próprio da natureza do capitalismo. Isso que está na fala desses empresários, né? E para isso eu vou trazer aqui a ideologia alemã, certo? Obra escrita por Marx e Engels, né? Entre 1846 e 1847, onde eles vão dizer coisas atualíssimas, né? Para a gente compreender a fala desses senhores. As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe também dos meios de produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos aproximadamente, ao mesmo tempo, os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios de produção espiritual. Interessante, né? Então, vejam, as ideias desses milionários são as ideias dominantes das nossas classes dominantes. Esses senhores defendiam a meritocracia, esses senhores defendem a concorrência, esses senhores defendem a economia de mercado. Então, esses senhores não fazem mais do que expressar a ideologia da classe dominante. Mais adiante, o Marx ainda vai dizer assim, o Marx e o Engels, as ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. São as relações materiais dominantes apreendidas como ideias. Portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante. São as ideias de sua dominação. Então, para eles, a vida dos trabalhadores não é nada. Porque esses senhores defenderam a reforma trabalhista. Esses senhores defenderam a destruição da previdência pública.
Esses senhores defendem um arroxo salarial. Esses senhores defendem o latifúndio e deixam milhões de trabalhadores sem terra à míngua. Então, esses senhores, nada mais e nada menos, expressam a ideologia de milhares e milhares de capitalistas em nosso país. Capitalistas da indústria, capitalistas do comércio, capitalistas do campo, né, capitalistas do setor financeiro. E uma coisa interessante é em período a crise é importante porque durante uma crise profunda pela qual estamos passando, as máscaras caem. E eles se revelam realmente o que são. Marx e Engels, no Manifesto Comunista, vão falar uma coisa interessantíssima. Olha só. Onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas. Rasgou todos os complexos e variados laços que prendiam o homem feudal aos seus superiores naturais, para só deixar subsistir, de homem para homem, o laço do frio interesse, as duras exigências do pagamento à vista. Afogou os fervores sagrados da exaltação religiosa, do entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno-burguês, nas águas geladas do cálculo egoísta. Fez da dignidade pessoal um simples valor de troca. Substituiu as numerosas liberdades conquistadas duramente por uma única liberdade sem escrúpulos, a do comércio. É isso que defende esses senhores. Esses senhores, veja, o núcleo do capitalismo é a exploração do trabalho e a produção da mais-valia. Então eles estão pouco se importando se o trabalhador é velho, se o trabalhador tem família, se o trabalhador vive na periferia, se mora em favela, certo? O importante para eles é que o trabalhador produza mais-valia, que seja explorado. Se morrer, não tem problema. Contrata outro. Se morrer esse outro, não tem problema, contrata outro. Então, o desespero que eles expressam não é nada mais, nada menos do que um desespero histórico das classes dominantes diante de uma crise. Não vamos nos esquecer que o Brasil tem como uma herança 350 anos, mais ou menos, de escravidão. De escravidão de negros e negras, onde em alguns momentos da história a vida útil de um escravo produtivo chegava a 8 anos. Então é isso que eles querem. Então é por isso que eles odeiam tanto o marxismo, por isso que eles odeiam tanto o materialismo histórico, porque o materialismo histórico toca o dedo na ferida. A ideologia deles é a ideologia, repetindo, da competição, é a ideologia de pisar na cabeça dos outros. E nós trabalhadores assalariados do campo, da cidade, nós que estamos ou desempregados ou empregados, que andamos de ônibus, que somos funcionários públicos, nós temos também a nossa concepção de vida. A nossa concepção de vida está baseada na solidariedade, está baseada na cooperação, está baseada nos valores da igualdade, da ajuda. Então hoje, mais do que nunca, há um grande confronto, que é como se expressa a luta de classes no Brasil e, inclusive, no mundo. O que é que está acima? Hoje nós devemos salvar vidas ou salvar os lucros de uma minoria. E no final das contas, vamos chegar ao confronto final. Capitalismo ou socialismo. Mas isso é outra conversa. Até a próxima.